Lucas 14:33, que diz o seguinte: todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Que texto forte, né? Já pensou? Todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo aquilo que tem, não pode ser meu discípulo. Abrindo mão de si mesmo. Vida cristã é o que há de melhor. Não existe nada melhor do que poder viver a vida cristã. Vida cristã é um estilo de vida, é mais do que uma religião. A gente sempre fala isso, né? As religiões existem várias opções e cada um escolhe a sua e a gente respeita cada uma, mas cristianismo é estilo de vida. Não existe absolutamente nada que se compare ao estilo de vida cristão, mas eu digo aquele estilo de vida cristão sem hipocrisia, aquele no qual as pessoas podem ser quem são, de maneira correta, dentro dos padrões estabelecidos por Deus e que vivem a esperança que há em Jesus Cristo. Mas a vida cristã ela tem algumas dificuldades. Eu acho que a maior dificuldade da vida cristã é justamente isso: abrir mão de algumas coisas que são inerentes à nossa caminhada do dia a dia. Muitas vezes ter que dizer não, quando nós estamos querendo dizer sim, para algumas situações, mesmo em alguns momentos que nós tenhamos o direito de dizer sim. Mesmo que isso possa de alguma forma trazer algum benefício para nós, mas por amor ao Evangelho nós precisamos abrir mão e dizer não. Jesus mesmo é quem disse que para segui-lo temos que renunciar a muitas coisas. Essa palavra é de Cristo. Abrir mão, renúncia, isso precisa ser fato na nossa vida, porque está escrito, está na palavra de Deus. A palavra de Deus, o livro sagrado para nós, que é a Bíblia, ele vai nos conduzir nessa nossa jornada cristã, nessa nossa caminhada. E nós precisamos entender que algumas coisas talvez sejam até pouco compreensivas. Por que eu tenho que fazer determinada coisa? Mas isso é por conta da nossa limitação no que diz respeito ao nosso olhar. O nosso olhar ainda é limitado. Nós não conseguimos entender todas as coisas, porque muitas coisas nós só entenderemos quando estivermos com Deus, quando tivermos uma visão ampla, uma visão sem as restrições que nós temos hoje. Aí eu quero perguntar para você, se você tem deixado algumas coisas por amor de Cristo. Essa é a pergunta. Quais as coisas que você tem deixado de lado para poder caminhar com Cristo dentro do padrão cristão? Nós precisamos entender que esse deixar, essa renúncia, esse abrir mão, é sempre decisão pessoal, mas ele é um pressuposto de vida cristã. Você pode optar em deixar ou não, você pode optar em renunciar ou não, você pode optar em abrir mão de determinadas coisas ou não, mas você nunca pode se esquecer que isso é um pressuposto de vida cristã. Vida cristã pressupõe a renúncia. Desde o início, não há vida cristã autêntica sem renúncia, não existe. A vida cristã sempre ela vai ser autenticada por renúncia. É o princípio de renunciar a algo que muitas vezes é bom, que muitas vezes queremos, mas que não devemos. E renunciamos a isso porque são, às vezes, incompatíveis com o estilo de vida que nós escolhemos para nós caminharmos. Vida cristã é opção. Ninguém nasceu cristão. Nenhum de nós aqui nasceu cristão. Nós optamos em ser cristãos. E como fizemos essa opção, então nós precisamos caminhar dentro dos pressupostos, dentro dos requerimentos da vida cristã, daquilo que a vida cristã diz para nós. É um estilo de vida que nós escolhemos.
Mas quando nós escolhemos esse estilo de vida, nós necessitamos nos ajustar a ele, nós necessitamos caminhar segundo ele. E é abrir mão muitas vezes de coisas que queremos, de coisas que, entre aspas, nos vão deixar alegres, nos vão deixar felizes, mas que nós precisamos deixar de lado por amor de Cristo Jesus. E nessa manhã de domingo, nessa linda e já aquecida manhã de domingo, eu quero pensar com os irmãos rapidamente sobre pelo menos 3 questões que dizem respeito à renúncia, e eu escolhi 3 questões para que a gente possa entender o quanto é séria essa situação. Para a gente poder entender, eu escolhi logo 3 questões que vêm de frente conosco, que batem de frente conosco, para a gente poder entender a seriedade desse requerimento divino para a nossa vida, que não é tão simples, que muitas vezes nos traz complexidade, nos deixa perplexos de ver até onde nós devemos caminhar com o abrir mão de algumas coisas. Primeira coisa, para você entender como é séria essa questão de renúncia, em alguns momentos é necessário abrir mão da família. Olha que coisa louca. Abrir mão da família. Você já parou para pensar nisso? Pastor, você está maluco, pastor? Você bebeu o que de manhã? Foi café mesmo? Foi café que eu bebi de manhã. E eu sei o que eu estou falando, porque o que eu falo com base na Bíblia. Mateus capítulo 12, 46 a 50 diz o seguinte: falava ainda Jesus à multidão, quando a sua mãe e os seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra dura, né? Jesus dirigiu a sua família mais próxima, a família onde ele nasceu, e a gente sabe que a família é o bem maior que nós temos nesta terra. Não tem nada que seja mais precioso do que a família. Foi a primeira instituição humana instituída por Deus. Antes de qualquer coisa surgiu a família, que é a instituição mais importante de todo o contexto social. A família, ela é mais importante inclusive do que a igreja. Saiba disso, a família, enquanto instituição, eu me refiro, é claro, à igreja local, ela é mais importante inclusive do que a igreja. Então, se ela é tão importante, por que eu estou dizendo aqui que nós devemos renunciar à família? Primeiro eu tenho que entender o que significa se renunciar. Eu preciso considerar que existe algo mais importante que ela. Essa renúncia, esse abrir mão que nós devemos ter na nossa caminhada cristã, ele pressupõe e funciona da seguinte maneira: eu abro mão de alguma coisa importante, de alguma coisa grande, por outra coisa que seja mais importante, por outra situação que seja maior. Então, como a família é a instituição mais importante do ponto de vista humano, a única coisa que nós podemos considerar que seja mais importante do que ela é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Em Lucas 14, 26, nós vemos assim: se alguém deseja seguir-me e ama o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida mais do que mim, não pode ser meu discípulo. Olha que coisa forte. Se eu amo a raio mais do que Jesus, eu não posso ser discípulo de Jesus. Se eu amo a minha mãe mais do que Jesus, eu não posso ser discípulo de Jesus. E essa é a única possibilidade pela qual devemos, se necessário, abrir mão da família, né? Esse discurso
eu sei que ele é duro, mas se a família em algum momento ela for impedimento para nós vivermos a nossa relação com Deus, se em algum momento eu estou colocando pessoas da minha família, ou pessoas do meu relacionamento, numa posição de maior importância do que Cristo, então eu tenho que abrir mão daquilo, sim. É o caso, eu sempre gosto de citar essa situação, que é o caso daquela pessoa que diz assim: eu sou apaixonado por fulano, né? Eu sou apaixonado por fulano. É a pessoa mais importante da minha vida. Tem alguma coisa errada. Se seu marido é a pessoa mais importante da sua vida, tem alguma coisa errada. Porque existe uma pessoa que é mais importante do que o seu marido. Existe uma pessoa que é mais importante do que a minha esposa. E se em algum momento eu tiver que escolher entre a minha esposa, entre a minha mãe, entre o meu irmão e Cristo, eu não tenho dúvida. Eu vou chorar de saudade, mas eu vou escolher Cristo. Eu tenho que seguir aquilo que Deus nos mostra. Existe um exemplo clássico na Bíblia sobre abrir mão de alguém da família por amor a Deus, que é o exemplo de Abraão. Quer um exemplo mais clássico do que esse? Abraão é orientado por Deus a renunciar ao seu filho, Isaque. Aquele filho que é o filho da promessa, está lá em Gênesis 22, de 1 a 19. Deus fala para ele assim: olha, eu sei que você pediu esse filho, esperou tanto tempo, esperou 25 anos para ele nascer, hoje ele está adolescentezinho aí, você está todo feliz com ele, mas olha só o que eu quero que você agora sacrifique o seu filho. Olha que situação, olha que situação. Naquele momento, Abraão tinha que definir e tinha que entender o que era mais importante para ele: obedecer a Deus ou poupar o seu filho. Se ele poupasse o seu filho, ele estaria desobedecendo a Deus. A ordem de Deus foi explícita: sacrifica seu filho. Mas ele preferiu se manter firme, se manter fiel. E depois a gente vê no desdobramento da história que Deus, na realidade, não queria que ele matasse o filho. Queria ver até que ponto ele estava disposto a abrir mão da própria família, da sua própria carne, por amor a ele. Tanto é que na sequência, depois de, numa atitude de fé, Abraão pegar o seu filho, deixar ele prontinho, já estava pronto para meter a faca no moleque. Deus mandou, eu vou fazer, né? Aí Deus falou: não, peraí, pode parar, que eu já sei que você é obediente, está tudo certo. E essa atitude de Abraão, esse ato de fé de Abraão, ele fez porque ele acreditava que mesmo que ele pudesse matar o seu filho, ele tinha tanta fé em Deus, que na cabeça dele funcionou assim: mesmo que eu tenha que matar Isaque, eu sei que se Deus quiser, Deus vai ressuscitá-lo. É a fé em primeiro lugar. Será que nós temos esse tipo de fé? Será que nós temos esse tipo de esperança? E o resultado foi bem conhecido por nós. Além de Isaque não ser sacrificado, né? Ainda Deus lhe deu a Abraão uma grande descendência. Ele se tornou o pai de todas as nações, de tantas nações, né? O nosso pai, inclusive, o nosso pai na fé. Outro exemplo interessante também é o de Ruth, quando se renuncia a um bem por um bem maior. No caso de Ruth, nós conhecemos a história, né? Ela renunciou se casar de novo para continuar vivendo com a família, com a sua sogra. Ela não queria deixar a sua sogra sozinha. A história está lá em Ruth, no capítulo 1, do versículo 1 ao 17. Você pode olhar depois. E Ruth então abriu mão de si mesma em favor de algo que ela entendia ser mais precioso. Então aí existe essa figura que nós estamos tentando demonstrar aí. Ela renunciou a um bem por um bem maior. E o resultado foi que, além de manter o seu relacionamento forte com a sua sogra, na sequência ela constitui uma nova família. E essa família é tão importante que dessa família vem a linhagem de Jesus Cristo. Glória a Deus. É assim que Deus faz. É Jesus quem disse
e que nos garante o seguinte, lá em Mateus 19, 29, todo aquele que tiver deixado casa, irmão, irmã, pai, mãe, mulher, filho ou campos por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e ainda herdará a vida eterna. Glória a Deus. Mulher aqui, se você encontrar, algumas traduções traz mulher, mas se você encontrar, está entre aspas, entre parênteses, né? Significa que no texto original não está mulher, está outras situações, né? O pai, o irmão, a irmã, o tio, a tia, seja lá quem for. Por amor de Cristo, você encontrará muitas, né? Porque senão alguém pode fazer uma má interpretação desse texto e dizer assim, eu vou trocar a minha para ganhar umas 3 ou 4, né? E aí não vai ser brincadeira não, porque lidar com uma só é difícil, imagina lidar com 3 ou 4, né? A gente sabe disso. O relacionamento conjugal, ele é complexo, né? Então, ele é ótimo, ele é bênção, mas ele é bem complexo. E ninguém vai querer fazer uma coisa dessa natureza. Isso tudo que eu estou falando significa o seguinte: se um membro da família tenta impedir que você sirva a Deus, este deve deixá-lo, não no sentido de abandonar literalmente. Quando eu falo renunciar a abrir mão, não é isso que eu estou dizendo. Você vai mudar de casa, você vai deserdar o seu filho, não é nada disso não. Mas de não se importar com esse impedimento. Na hora de fazer a sua escolha, você vai escolher o que é certo, mesmo que isso irrite as pessoas que não gostam, mas o mais importante é perseverar na sua fé. Aí eu digo, se fosse necessário, você estaria disposto a renunciar à sua família por amor a Cristo? É uma decisão muito difícil, né? E a gente vê, por exemplo, no mundo islâmico, muita gente que se converte a Jesus Cristo abrindo mão da família. E alguns abrem mão da família até para não morrer. Porque um islâmico que se converte a Jesus Cristo, ele corre o risco de ser morto pelos seus próprios pais, né? Pelos seus próprios pais. Nós temos que ter a esperança que no tempo certo, inclusive a família pode ser alcançada se tivermos a decisão correta. É a palavra de Deus quem diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Segunda coisa, onde nós vemos a complexidade de abrir mão na família já é uma coisa complexa. A outra, que às vezes é até mais difícil para muitos, é abrir mão dos bens materiais. Renunciar, abrir mão de bens materiais. O mundo hoje, na sua essência, é capitalista. Nós vivemos num tempo, num mundo onde o ter é mais importante do que o ser. Isso em todas as partes do mundo. O capitalismo tem levado as pessoas a valorizarem muito mais os seus próprios bens do que a si mesmo, do que ao seu caráter. Infelizmente é verdade, é o que a gente vê por aí. Nós podemos chamar isso de pragmatismo financeiro. Quer dizer, vale tudo para poder ganhar dinheiro. Tem gente que é assim, tem gente que vai dormir pensando no dinheiro e acorda pensando no dinheiro. O dinheiro é o que tem de mais importante. Porque muitos pensam que são aquilo que têm, mas deixa eu dizer uma coisa para você. O mais importante não é o ter. O mais importante é o ser. Nós somos, conforme muitos pensam, aquilo que nós temos, mas isso não é verdade. Acostumamos a ter coisas descartáveis e o pior é que nós nunca estamos satisfeitos. Quanto mais eu tenho, mais eu quero. A pessoa que vive nessa luta, que tem essa prioridade nos bens materiais, ela nunca está satisfeita. Ela vira um consumista. E esse consumista, quanto mais tem, mais quer.
Ele nunca está satisfeito com o que tem. É a lógica dessa máquina de consumo, do capitalismo. É ganhar, 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 ganhar e cada vez ganhar mais. Essa é a lógica. Mas por amor ao Evangelho, nós precisamos aprender a nos desapegar dos bens materiais. Não é que não devamos ter bens. Eu posso ter um bom carro, eu posso ter uma boa casa, eu posso ter uma conta com recursos, investimentos e tudo, mas eu não devo amar esses bens mais do que eu amo a Cristo. Eu tenho que saber fazer essa distinção. Eu tenho que saber que se eu tiver que abrir mão dos meus bens por amor à causa do Evangelho, eu preciso abrir mão, porque os bens, por si só, na sua essência, só podem me fazer mal. É Paulo quem diz a Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tem gente se arrebentando por causa disso, porque ama dinheiro. Em Mateus, Jesus nos ensina, lá no capítulo 6, nos versículos 19 e 20, o seguinte: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros dos céus. Nós precisamos saber qual é o banco que mais nos dará dividendos. Será que se eu investir na Caixa Econômica, eu vou ter um investimento mais garantido do que se eu investir no Reino dos Céus? Ou no Banco do Brasil? Ou em RDB, ou seja lá no que for? Em títulos do Tesouro Nacional? Isso não quer dizer que eu não possa fazer os meus investimentos, que eu não possa ter algum recurso, que eu não possa ter uma reserva. Eu até sugiro que nós sempre tenhamos uma reserva, mas eu preciso entender que esse dinheiro, esses bens, essa casa, esse carro, essas coisas, a fazenda, o gado, tudo aquilo que eu tenho, não pode em momento nenhum ser mais importante do que a minha relação com Deus. Como Mateus, um exemplo clássico é Mateus. Mateus, um coletor de impostos, um homem bem sucedido financeiramente, estava sentado na coletoria. Em determinado momento Jesus passa e chama: segue. Sabe o que Mateus fez? Ele abriu mão de tudo. Ele não pegou nem o dinheiro que ele estava coletando ali, até aquilo ficou para trás, porque ele entendeu que tinha um bem maior do que aquele recurso, tinha um bem maior do que as suas posses. E para ele, eu posso dizer para você que valeu a pena, porque quando ele abriu mão de todas aquelas coisas, quando ele abriu mão dos seus bens, quando ele abriu mão de tudo aquilo que ele tinha, ele encontrou uma riqueza muito maior do que todo o dinheiro que ele possuía. A riqueza de poder caminhar com Cristo. Eita inveja santa minha, como eu queria ter caminhado ali com Cristo como um de seus apóstolos. Já pensou? Já pensou? Eu e você ia ser quem? Você ia ser Pedro ou você ia ser João? Qualquer um estava bom, não qualquer um não. Judas eu não queria ser não. Pois é, olha que bênção. Ele abriu mão por um bem maior e ele foi bem sucedido na sua busca. Ele foi muito bem sucedido, valeu a pena. Eliseu é outro exemplo. Eliseu também é um exemplo clássico. A gente sempre usa esses exemplos que são mais conhecidos, né? Ele foi chamado para suceder Elias. Olha o presente que ele ganhou de Deus. Ele foi chamado para ser o sucessor de Elias. E ele estava lavrando a terra com 12 juntas de boi. Cada junta de boi eram 2 bois e um carro, né? Com aquele arado. Então 12 juntas, aquilo valia uma graninha. Quanto é que custa 2 bois hoje? Uns 3 mil reais? 2 bois? Um pouquinho mais, né, ainda. Vamos lá, que seja 5 mil reais, 12 juntas. Só de boi ele tinha 60 mil conto ali. Fora os carros, fora os equipamentos, né? Assim, para a gente poder entender. Mas quando ele foi chamado, ele não pensou 2 vezes. Sabe o que ele fez? Ele sacrificou os bois, por amor a Deus, e queimou os carros para seguir o comando divino. Isso está no primeiro livro de Reis, no capítulo 19, nos versículos 19 e 20. E queimar os equipamentos usados no campo e sacrificar os animais,
simbolizava ali o rompimento com o seu passado. Ele agora estava deixando de lado tudo aquilo que lhe era precioso para poder seguir a Cristo, seguir a Deus, ali no caso, ser o sucessor de Elias, que seria algo muito mais precioso. Ele abriu mão de suas posses por um bem maior. E para nós, uma boa forma de renunciar aos nossos bens é aprender a abençoar com ofertas, abençoando carentes. Essa é uma boa forma de nós demonstrarmos que Deus é mais importante para nós do que aquilo que possuímos. Sempre que nós presenteamos alguém, estamos dizendo para essa pessoa que ela é importante para nós, né? Que ela vale mais do que o dinheiro que nós gastamos para poder comprar aquele presente. Não é assim? Então, quando nós doamos algo, nós estamos demonstrando gratidão. Quando nós ofertamos, por exemplo, nós estamos trabalhando em prol de um espaço melhor para nós aqui. Quando nós ofertamos, nós estamos demonstrando o seguinte: olha, eu tenho dinheiro, mas eu vou investir o dinheiro, porque isso para mim é mais importante. Poder fazer com que a coisa funcione melhor. O ofertar, o doar, o presentear, muitas vezes, vai funcionar como um desapego dos bens materiais, né? E esse é o padrão bíblico. E não é um padrão dentro daquilo que nós podemos dizer que é barganha com Deus. Porque o problema é que tem gente por aí que acha que é barganha com Deus. Aí eu vou dar isso para receber maior, né? A gente já viu isso, todo mundo já ouviu isso. Quem vê televisão e vídeos no YouTube, talvez até já tenha ido em alguma igreja, onde a barganha com Deus é proposta. Você dá tanto que você vai receber tanto. Não é isso, não. Não existe obrigação da parte de Deus de devolver nada para nós. Não existe essa obrigação. Ele não tem que devolver de forma multiplicada aquilo que nós ofertamos ou aquilo que nós doamos. Mas a doação, a gente precisa entender que é consequência da renúncia e não uma causa ou uma motivação. Então, naturalmente nós seremos abençoados. Naturalmente. Mas eu não fiz buscando essa bênção. Mateus 19, 21, Jesus diz assim: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E aí então vem e segue. Olha que palavra que Jesus deu para aquele jovem rico, né? Será que ele conseguiu? A gente sabe no texto que ele não renunciou. Será que nós renunciaríamos? Será que nós abriríamos mão se nós ouvíssemos Deus falando isso? E aí você vai dizer, mas ali Deus estava presente. Quem disse que Deus não está presente aqui no meio de nós agora? Quem disse? Ele está no meio de nós. Esse é o padrão. Não se prenda a nada que seja material, irmãos. Não se prenda. Tudo que nós temos aqui, o ladrão pode levar? Tomara que não, né? Mas o ladrão pode levar, a ferrugem pode corroer, o cupim pode comer. Nós estávamos mexendo lá na casa, aquela madeireira, a madeira do telhado está toda cheia de cupim. Nós temos que matar, o cupim vai comendo aos poucos. Ele vai, se ninguém mexesse com isso, ia chegar uma hora que o telhado ia descer, né? Porque ele ia prejudicando, é assim. Então, aquele bem que parecia ser tão precioso, de repente não vale mais nada. Não se prenda a nada material. Tomara que você seja bem sucedido financeiramente, mas não se prenda a isso. E por último, por amor ao Evangelho, precisamos abrir mão dos prazeres mundanos que nos rodeiam. Essa é a terceira coisa que eu quero saber. Você sabe o que é hedonismo? Hedonismo é uma filosofia de vida que ensina que a pessoa ela deve satisfazer todas as suas vontades, custe o que custar, a qualquer preço. No hedonismo, o importante é ser feliz. Eu vou colocar entre aspas, porque essa felicidade é bem
fraca, né? A felicidade do hedonismo se resume no gozo da vida, aquele momento que você está vivendo. Muitas vezes numa vida libertinosa, numa vida desregrada na conduta, devassa, numa vida egoísta, sem compromisso com ninguém. E isso tem sido cada vez mais comum na sociedade. A nossa sociedade, pode-se dizer que a cada dia que passa, se torna mais hedonista. É a chamada lei de Muricy. Conhece a lei de Muricy, Bruno? Cada um por si. É a lei de Muricy, cada um por si. É uma constante busca pelo prazer que se transformou numa rotina do homem e da mulher moderno. O homem e a mulher modernos, eles estão em busca do prazer, mas só que isso traz consequências. E não é tão simples assim. Quando o hedonista não consegue alcançar os seus objetivos, ele se torna uma pessoa frustrada, uma pessoa entristecida, ele se sente derrotado. E isso vai trazer consequências ruins para ele. Nós não devemos ser egoístas como são esses sujeitos. Eu não tenho que ser hedonista, eu tenho que ser altruísta. Eu não tenho que ser egoísta. Ou seja, eu tenho que abrir mão de mim por amor ao próximo. Eu tenho que abrir mão de mim por amor a Deus. Essa atitude solidária, ela é oposta ao altruísmo, ao egoísmo e ao hedonismo também. Na Bíblia nós temos exemplos de pessoas que renunciaram a prazeres. Quem é que não se lembra de José? José preso um tempão, de repente aparece uma mulher bonita lá e dá uma piscadinha para ele. E aí, José, vamos nessa? Não vou não. Tem algo mais precioso para mim do que isso. Ele renegou a tentação de possuir a mulher de Potifar. Ele renegou a isso. E igual o homem natural, que estando preso durante muito tempo, sem ter contato com mulher, sem afeto, sem carinho, abriria a mão dessa possibilidade se não fosse por amor a Deus. José não fez isso com medo de morrer na mão de Potifar, não. Ele fez isso com medo da ira de Deus sobre a vida dele. Ele sabia que não tinha ninguém vendo. Ele podia se aproveitar daquela situação, mas ele levava a sério o seu compromisso com Deus, porque ele sabia, e nós sabemos, que Deus vê todas as coisas, todos os momentos. Ele preferiu não ter o prazer da companhia de uma mulher, por mais que a ideia pudesse ser interessante para ele, mas ele preferiu abrir mão disso para poder não pecar contra Deus, através da fornicação e do adultério nessa situação. Ele nem imaginava, mas a consagração da sua vida não estava sendo outra coisa senão a preparação para tudo aquilo que haveria de se desdobrar diante dele. E quando você lê os últimos capítulos do livro de Gênesis, você consegue ver o quanto José progrediu no seu relacionamento com Deus. Daniel é outro exemplo. Ele tinha diante de si os manjares apetitosos que lhe foram oferecidos na Babilônia, mas ele disse: não quero não, porque eu estou consagrando ao Senhor. Eu vou comer só legume e beber água. Não adianta vir com esse negócio de pudim de leite, essa comida gostosa igual aquela que a Adriana faz. Não adianta vir com essas coisas para cima de mim não, que eu não quero. Eu prefiro comer nesse momento legumes e beber água em devoção a Deus Todo-Poderoso, a quem servia. Meu caso aqui é diferente, porque eu não estou nessa consagração, então eu posso comer coisa gostosa. Viu? Se quiserem, fiquem à vontade, que eu estou disponível. No caso de Daniel, ele se fortaleceu. Essa renúncia fez com que Daniel se fortalecesse e fez com que ele se tornasse disposto e inteligente mais do que todos os outros que estavam no reino da Babilônia e que sucumbiram à tentação dos manjares do rei. Eita coisa boa!
O simples prazer de saborear uma comida não seria o suficiente para fazê-lo abrir mão da sua devoção pessoal. Tem gente que abre mão da sua devoção pessoal por causa de algum prazer nesse mundo que é momentâneo. Ele comeria aquela comida, depois de algumas horas você sabe qual seria o destino daquela comida, né? Agora, a sua relação com Deus prevaleceu até o fim de sua vida e prevalece por toda a eternidade. Um dia nós estaremos com Daniel, eu quero dar um abraço nele e falar: cabra macho, você um dia foi um exemplo na minha vida, isso eu quero fazer. Nós precisamos ser muito criteriosos nos momentos que temos diante de nós, que temos que fazer uma opção entre um prazer momentâneo ou viver a Deus. Na vida cristã, muitas vezes precisamos dizer não para as nossas vontades da carne. Porque é o próprio Jesus que ensina em Marcos capítulo 8, versículo 34, o seguinte: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o padrão bíblico. E para isso é preciso resistência, sabendo que a vontade é coisa que dá e passa. Vontade é coisa que dá e passa. Agora a nossa relação com Deus vai permanecer para sempre. Você consegue renunciar aos prazeres da carne? Precisa conseguir. E concluindo a minha fala, estamos tão acostumados a querer sempre ganhar, que nós achamos que estamos perdendo quando entregamos alguma coisa. De tanto que nós estamos acostumados a sempre ganhar. Por isso que às vezes é tão difícil renunciar. Às vezes nós não entendemos a renúncia como o abrir mão por um bem maior. Nós entendemos a renúncia como uma perda. Mas não é assim. Muitos pais de família fazem grandes renúncias em prol dos filhos, e depois os filhos fazem renúncias em favor de seus pais. Isso existe muito. Nós somos tentados todos os dias a colocar os bens em primeiro lugar, mas precisamos entender que carecemos de valores maiores. Mateus 6:21 diz assim: onde está o teu tesouro, ali também está o teu coração. O que é mais importante na minha vida? Além disso, eu preciso resistir às vontades da carne o tempo todo para não pecar. Às vezes eu preciso renunciar até à minha própria razão, ao abrir mão de algo que sabemos ser correto, mas que precisamos abrir mão por causa da justiça de Deus. Precisamos fazer esses exercícios na nossa vida. E eu pergunto para você: você tem renunciado? Você tem aberto as suas mãos para algumas coisas? Vida cristã sempre vai significar renúncia. E que Deus nos dê esse entendimento. E eu escolhi 3 coisas simples, mas que mostram a complexidade dessa questão de renúncia, né? Prazeres, bens materiais e família. E ainda existem tantas outras coisas periféricas aí que a gente precisa abrir mão. Mas Deus sempre nos dará a vitória. Feche os seus olhos no nome de Jesus. Vamos orar.